Você tem o hábito de ler? Essa prática tão importante precisa cada dia mais ser incentivada, seja na escola ou dentro de casa. E quanto mais cedo, melhor. Confira agora a reportagem especial que preparamos para você sobre o assunto. Passa um, passam dois. Deixa a birra para depois. Passam dois, passam três. Cara feia não tem vez. Passam três, passam quatro. E o burrinho foi pro mato. Passam quatro, passam cinco. Amarra o beijo no cinto. Passam cinco, passam seis. Vou dizer mais uma vez. Passam seis, passam sete. Olha o fogo que derrete. Passa sete, passa oito. Ô, seu cara de biscoito. Passa oito, passa nove. Cara feia não resolve. Passa nove, passa dez. Um sorriso põe o mundo aos seus pés. É dessa forma que a professora Maria Helena Frantz encanta os pequenos leitores e desperta neles o interesse pela leitura. Interesse que nela foi despertado desde muito cedo. A minha relação com a literatura, eu acho que é uma relação visceral. É aquela relação de sempre, porque eu já nasci numa família com pais leitores, ou melhor, o meu pai principalmente era um grande leitor, e ele incentivou muito a gente a ler. Então acho que é uma relação assim, tá em mim totalmente, né? E não consigo me separar disso. Formada em letras e mestre em literatura, a professora aposentada possui 6 obras literárias publicadas, todas para o público infanto-juvenil, e acredita que a literatura é a porta de entrada para formar bons leitores. Eu acredito demais nesse poder transformador da leitura. E como professora nas escolas, vivendo o dia a dia da escola, todos os professores de todas as disciplinas, sempre aquela queixa, né, que o aluno não lê, o aluno não interpreta, isso tanto na matemática quanto na história, em todas as áreas do conhecimento. E a gente vendo isso e analisando, debatendo com os colegas, a gente via que esse é o nó da educação. Esse é o grande nó que nós temos para desatar. Formar sujeitos leitores. Uma janela para o mundo, uma nova possibilidade de ver a vida, um lugar onde tudo é possível. Em Ijuí, o lugar que abriga tantas obras da literatura, abriga também clássicos infantos juvenis. Quem não lembra da aventura dos netos da Dona Benta em O Minotauro de Monteiro Lobato? Ou os famosos livros da coleção Vagalume? É aqui, em meio às prateleiras cheias de histórias, que as melhores aventuras, os mais intensos romances e os piores crimes acontecem. Aqui, quem manda é a imaginação. Criança, adolescente, depois a pessoa mais madura, uma pessoa com mais idade, ela deve sempre estar sendo estimulada para que ela não fique parada, não se esqueça desse deslumbramento, desse encantamento que é a leitura. Porque a leitura ela deve sempre nos abrir para o mundo, nos encantar. Uma leitura sem encantamento é uma leitura, ela é uma leitura vazia. A gente precisa sempre descobrir, redescobrir, reinventar, criar. A leitura ela acrescenta algo ao teu espírito, à tua alma, às tuas emoções. A leitura se mostra importante em todos os momentos de nossa vida, mas os números mostram que ler ainda é um hábito pouco praticado no Brasil. A média de livros por habitante no país é de 2 obras completas por ano. O hábito da leitura ele é fundamental. Hoje pesquisas já comprovam que pessoas que leem na infância, na vida adulta, na idade mais avançada, na terceira idade, têm muito mais memória do que pessoas que não leram. Mas o mais importante do que a leitura, eu acho, de maneira geral, ler jornais, ler revistas, ler textos na internet, no computador, o mais importante é salientar é a leitura literária. O que é a leitura literária? Quando a pessoa lê um conto, um romance, um poema, isso é leitura literária. Por que isso é muito importante? Isso é muito importante porque literatura é uma arte verbal, ou seja, uma arte da escrita, e que trabalha com o ficcional, né? Ela usa a linguagem para criar uma representação do mundo. Então a gente pode dizer que a literatura
ela nos tira desse nosso mundo habitual, nos isola desse mundo habitual, no mundo da ficção, de certa maneira para que a gente possa perceber muito melhor a realidade. O mais importante é que a leitura literária, ela amplia a nossa visão de mundo. Ela torna a nossa visão de mundo muito mais complexa, muito mais interessante. Eu poderia até dizer mais inteligente. Apesar da escola ter um papel importante na formação de um cidadão leitor, a família é vista como fundamental neste processo. Mas eu acho que mais importante que a escola, na formação do leitor, é a família. Eu tenho constatado que famílias que leem geram filhos que leem, muito mais do que a escola. E ler obras somente porque a escola pede pode atrapalhar o desenvolvimento ou a atração pela leitura? Eu acho que no ensino básico tem que ser indicado textos do nível do Pedro Bandeira, por exemplo. Eu acho que é muito indicado, e as pessoas que leem Pedro Bandeira aprendem a ler literatura e se tornam grandes leitores, depois vão ler mais adiante o Grande Sertão Veredas. Mas não começar por aí, eu acho que por aí é muito complicado. E quem quer adquirir o hábito da leitura? Começa por onde? Vá nos clássicos. Os clássicos são livros que já foram testados pelo tempo e pelos leitores. Ou seja, são livros que por algum motivo ficaram. Se eles ficaram, eles merecem ser lidos. E é pelos clássicos que os alunos da Escola Soares de Barros de Ijuí estão entrando no mundo da leitura. Aqui, o interesse surge através de releituras de grandes obras que viraram filmes. E tem dado certo, viu? O que tu mais gosta de ler? Eu gosto mais de ler as Fábulas de Monteiro Lobato. Eu gosto de Monteiro Lobato. Maurício de Souza. É a Rete e o René Russo. Maurício de Souza e o Antônio, do Pequeno Príncipe e do Mônica Jovem. A importância de se ler desde cedo? Essa eles têm na ponta da língua. Porque isso aumenta o nosso vocabulário, a escrita e na aprendizagem mesmo. E agora a gente fala de esporte. São Luís voltou de Farroupilha com 3 pontos e a liderança do grupo C. O rubro marcou 2 gols em cima do adversário. O time agora soma 7 pontos. Quarta-feira foi dia de jogo fora de casa para o rubro. O estádio das Castanheiras, em Farroupilha, foi o palco para a vitória do São Luís. O primeiro tempo foi marcado por jogadas de meio de campo. Mano Garcia abriu o placar para o rubro e um cruzamento de Thales. Lá do cruzamento para a grande área. Quem cabeceou foi o gol! Mano Garcia! É gol do São Luís, é gol do São Luís, é gol do São Luís! Gol do São Luís! Quem tem goleador não fica em branco. Uma jogada despretensiosa, um cruzamento de Roger Bastos. A zaga parou. Mano Garcia deu uma penteada de cabeça. O goleiro ficou cristalizado. 1-0 para o São Luís, Mano Garcia. O segundo tempo foi mais movimentado. O ataque do Farroupilha deu trabalho para a defesa do rubro. E em uma dessas jogadas, o São Luís conseguiu desenvolver um contra-ataque e Roger ampliou o placar com um golaço. Fundo vai fazer o cruzamento, entrou na grande área, ninguém chegou, agora deu chute, gol! É gol do São Luís, é gol do São Luís, é gol do São Luís! Gol do São Luís! Uma jogada brilhante dessa dupla, Mano Garcia, Roger Bastos. Não foi um, foram 2, foram 3, foram 4 passes entre eles. E aí o Roger Bastos entrou na grande área. A zaga não pôde fazer nada porque se chegasse nele ia fazer o pênalti. Ele, numa linha de fundo, quase sem ângulo, deu um chute com a perna esquerda. O goleiro Matheus nada pôde fazer. Este é o segundo gol do São Luís. Este é o gol que pode dar a liderança do Colorado Ijuiense, Alain. Com a vitória, o rubro assume a liderança do grupo com 7 pontos e fica muito próximo da classificação. No próximo domingo, o jogo é contra o Glória de Vacaria, no Estádio da Baixada, com transmissão ao vivo da TV Ijuí pela internet. E será que o veranico de maio continua no final de semana? Confira agora na previsão do tempo. O sábado deve amanhecer nublado e à tarde a previsão é de pancadas de chuva.
Os termômetros devem marcar temperaturas máximas de 23 e a mínima fica em 15 graus. No domingo, a previsão é de chuva para o dia todo. Chove cerca de 24 milímetros. Os termômetros devem marcar máximas de 22 e a mínima fica em 15 graus. Na segunda, a chuva continua. De acordo com a previsão do tempo, deverá chover cerca de 7 milímetros. Durante a manhã, a mínima fica em 16 graus e à tarde, a máxima chega em 23. E um jovem de 20 anos morreu em um grave acidente na noite desta terça-feira, após uma colisão entre um automóvel e um caminhão na BR-285 em Panambi. O fato ocorreu por volta das 10h30 da noite, quando um veículo Saveiro, conduzido por um jovem de 20 anos que seguia no sentido Santa Bárbara do Sul-Panambi, teria entrado na pista contrária da rodovia e colidido frontalmente com um caminhão Volkswagen 19320, que era conduzido por um homem de 42 anos. Com o impacto, a Saveiro ficou dividida em 3 partes. O motorista do automóvel morreu no local e teve o seu corpo dividido em 2. O homem que dirigiu o caminhão não se feriu. Um casal foi preso em flagrante com mais de 2 quilos de maconha na rua 7 de setembro, em Ijuí, após uma denúncia de que no local estaria sendo feita distribuição de drogas. De acordo com o Pelotão de Operações Especiais, o POI, uma mulher teria passado pelo local e entregado uma bolsa com 3 tijolos de maconha a um homem que a aguardava. O homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia. Já a mulher teria fugido, mas acabou sendo capturada. Ninguém se feriu durante a ação. Foram apreendidos 3 tijolos de maconha, uma bolsa e um celular. Os 2 foram presos e devem ficar à disposição da justiça. O Jornal das 6 fica por aqui. Na terça-feira a gente volta com mais notícias de Juí, região e do estado para você. Um bom final de semana e até lá!